Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Vamos então comentar aqui um pouco a respeito do trabalho missionário, né? Interessante que eu ouvi alguém dizendo o seguinte: olha, é muito importante a gente aplicar os métodos missionários primeiramente para os membros da igreja, para que eles estejam preparados e posteriormente eles possam pregar o evangelho. Não é isso? Não é sair assim, sem saber para onde vai, sem saber o que fala. Tem que haver uma preparação, né? Então nós falamos sobre lições aí muito importantes. Nós cremos que o Espírito Santo tem trabalhado para auxiliar o povo de Deus, e temos visto aí através das lições muitas histórias, né, que são comoventes, e a gente sente o Espírito Santo falando com a gente. Sente ou não sente? Agora Deus quer trazer essas histórias para ser reais em nossas vidas. Porque quando você assiste um filme que você vê um homem subindo uma árvore muito rápido ou nadando bastante, você fica emocionado. Qual é mais importante? Você vê aquele homem fazendo aquelas, né, tendo aquela atitude, ou você ser aquele homem? O que os irmãos acham? Nós devemos ser aquelas pessoas. Nós precisamos entender que Deus deseja que nós façamos parte, não só como espectadores, assistindo um filme de salvação, vendo as pessoas serem salvas. Não, Deus quer que nós sejamos essas pessoas, estejamos ali naquele filme também sendo salvos, né? Não é importante para nós só lermos: olha, Jesus vai dizer assim, bem, está servo, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Não, nós precisamos sentir, nós precisamos estar sendo esse servo. Quando nós chegarmos nos portais da cidade santa, Jerusalém, e Jesus abrir as portas e nos convidar para entrar, irmãos, você não vai estar entrando naquela hora na Nova Jerusalém, não. Você vai estar entrando agora, quando você estiver vivendo aquilo que Jesus pediu. Então nós precisamos deixar de ser apenas assistentes, né, e participar dessa salvação. É isso que Jesus quer. Então aqui diz assim, agora tem um detalhe muito interessante: precisamos crer na palavra. Crer na palavra, somente crer. É lógico que você vai agir de acordo com a palavra, se você crer. E o verso 1 do capítulo 40 de Salmos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós precisamos entender, compreender a nossa limitação e deixar que o Espírito Santo age em nossas vidas. Como a irmã Damares disse, nós queremos concluir a nossa salvação, não queremos deixar Jesus agir em nossas vidas. E aí vem a frustração, porque nós não operamos nossa salvação. É Deus que opera essa salvação, e isso precisa acontecer com a cooperação humana. Precisamos deixar Jesus nos salvar. E uma vez que Jesus nos salva, irmãos, aí você pode ficar tranquilo que no tempo certo você vai produzir o fruto. Não precisa ficar preocupado. Eu estava conversando com um jovem essa semana, e eu olhei para ele e falei assim: não, eu já falei tantas vezes com esse homem, eu não acredito que esse homem possa crer. E fiquei meio receoso, que eu falei: ele pode ficar bravo, que ele tem uma natureza um pouco forte. E eu pensando comigo, eu falei assim: mas eu vou falar com esse homem de novo. E a minha intenção não é desafiar ele, nem colocar ele em situação difícil. A minha intenção é que esse homem ouça a voz de Deus. Irmãos, eu fiquei muito emocionado quando aquele homem começou a chorar. E a esposa dele olhou para ele, olhou assim para mim, e eu fiquei assim meio que emocionado também, né? Porque o homem começou a chorar, um jovem ainda. Ele começou a chorar, porque antes eu disse para ele que ele tinha que fazer uma reforma em uma determinada situação que ele vive com os parentes dele, que é assim, negócio de mágoa, essas coisas. E quando ele começou a chorar, eu então continuei falando ali, mas não deixando ele assim constrangido, né? Mas deixando ele compreendendo
que era Deus que estava falando para ele falar comigo. Isso foi muito bom para ele, muito bom para mim, porque eu achava que ele não ia ouvir e que poderia dar tudo errado. Mas qual que era o meu papel nessa história? Pregar para ele. Se eu tive essa oportunidade, é para eu pregar para ele. E eu peço que os irmãos orem por ele. O nome dele é Ricardo, a esposa é Amanda, eles têm um casalzinho de filhos, o Thales e a Tainá. Eu construí uma casa para eles e eles me chamaram de novo para fazer uma reforma. Estou lá fazendo a reforma. E eu peço aos irmãos também, que eu fiquei meio preocupado comigo também, porque se ele teve essa boa impressão, eu preciso deixar uma boa impressão, né? Peço aos irmãos que orem por mim para que eu possa fazer um bom trabalho lá com eles e eles ficam satisfeitos, né? E que Deus nos ajude a trabalhar com o sobrenatural. Você não pode trabalhar com aquilo que você entende. Você tem que levar a palavra, aquilo que ainda a gente nem experimentou direito, né? Para eles poderem beber e assim todos nós ficarmos saciados com a presença divina. Amém. Amém.